Fala, Samurai, beleza? Agora então a gente vai fazer o controller de usuários, beleza? Esse controller é um controller, vamos dizer assim, um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais complexo, porque dentro da lógica de criação a gente tem algumas ajustes ainda, como por exemplo a geração de password, comparar se o password anterior confere com o password novo. A gente tem alguns ajustes aqui, inclusive, no módulo de usuário, beleza? Então aperta os cintos aí e vamos nessa, beleza? Vamos começar então criando a nossa primeira classe aqui, que é o users controllers. Controllers não, né? Controller.js. Então a gente vai colocar aqui um class users controller. E aqui export default new users controller. Foi o errinho que a gente fez na aula passada, né? Esquecemos de colocar aqui o new, beleza? Ainda a gente precisa declarar agora uns métodos aqui, async index. A gente precisa declarar async show. Eu vou fazer o controller completo, mas não necessariamente significa, por exemplo, que você vai ter a necessidade de consultar todos os usuários na base ou um usuário específico, enfim, tá bom? Mas a gente já vai deixar pronto aqui, para caso você queira fazer um front, para poder consultar, já está pronto. Aqui vai ser o create, update, async, destroy. E agora, o que a gente precisa fazer? Consultar os routes, né, as rotas. E eu vou copiar aqui dos customers. E o processo que eu faço é sempre esse, tá? Eu estou fazendo como se eu estivesse trabalhando, vamos dizer assim, né? Não só ensinando, tá? Users, aqui eu vou colocar users e aqui users. Eu estou fazendo rápido porque você já passou por essa parte, tá? Então, assim, não vale a pena eu ficar chovendo no molhado, como minha mãe diz aqui, que seria ficar toda hora repetindo uma coisa, sendo que você já sabe. Então, olha só, eu já criei a classe de controller está aqui, beleza? Eu já fiz as rotas, agora é só a gente começar a importar as coisas para a gente poder trabalhar. E os usuários, se a gente verificar aqui a tabela de usuários, a gente tem aqui o nome, e-mail, tem o password e tem o created e updated. Esse provider aqui a gente excluiu ele numa migration depois, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar basicamente o mesmo processo que a gente fez aqui, ok? Que é o processo de filtro. E eu vou fazer as adaptações necessárias. Aqui eu vou colocar os parâmetros que a gente recebe da Express. E aqui a gente então vai fazer a primeira parte, que seria a parte dos filtros, ok? Então vou abusar agora um pouquinho do copy-cola, porque como eu disse, você já está um pouco mais inteirado do processo, legal? A gente vai importar aqui o model, import user from models user, beleza? E a gente vai filtrar por nome, e-mail, status não tem. Poderia ter, por exemplo, em vez de excluir um usuário, eu poderia só inativar. Mas tudo bem, fica a sua escolha depois fazer isso, beleza? Então a gente tem aqui nome, e-mail, created e updated e o sort, beleza? Page limit continua a mesma coisa. A gente tem aqui o name, e-mail, status, a gente não vai ter, então esse if some. A gente vai ter o created before, created after, updated after. A gente vai ter o sort e aqui a gente vai ter o user. E aqui a gente não precisa incluir nada, beleza? Porque a gente não tem nenhum dado aparente associado a esse carinha aqui, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui agora? Se a gente consultar o usuário e se a gente vier aqui na migration de user, a gente vai ver aqui o password hash. É meio chato, né, a gente exibir o password hash, mesmo que seja um hash. O que é um hash? É uma string embaralhada, criptografada, que a gente vai mexer com ela daqui a pouco, mas é um pouco chato eu exibir isso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou limar, né, vou tirar esse carinha aqui e vou tirar dessa forma. Attributes.
E o atributos você pode, por exemplo, escolher quais os atributos que você quer adicionar, beleza? Mas eu vou excluir 2 atributos para que esses atributos eles não aparentem aqui de uma forma de saída do nosso usuário aqui, beleza? Então eu tenho aqui já um usuário. Na sequência, eu vou já fazer o find, que eu vou fazer já com o find pk, que seria o show, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o user. Beleza? Então aqui eu pego um usuário através do ID. E agora que vai começar a mágica, que agora que a gente precisa trabalhar com a nossa criação de usuário. Beleza? Eu vou de novo abusar um pouquinho do Ctrl+C, Ctrl+V aqui, beleza? Para a gente poder explicar. Então, vamos lá, deixa eu só adaptar. Isso aqui vai ser o user. Esse daqui vai ser user, beleza? Então, em tese, a gente está criando aqui. Eu só vou ver se os usuários, o password hash, ele não pode ser nulo. Então, eu vou colocar aqui só para a gente começar a brincar, para você entender o problema. Password hash, beleza? Então, eu acho que é isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou abrir o meu Insomnia e a gente vai colocar aqui uma lista. Ele está vazio, beleza? Aqui ele precisa dar 404 e aqui eu vou fazer a criação, ok? Eu vou colocar aqui o password hash. O password. Vou deixar assim, só para ele não se perder. Password hash. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Então a gente vai mandar um send aqui e ele colocou error on validate schema, ok? Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar os campos que são, enfim, necessários para ele poder trabalhar, beleza? Só que, se você parar para pensar, o password hash e como é que funciona o cadastro de usuário dentro do 1BD. No momento que eu tenho lá o usuário fonturas@gmail.com, eu tenho a senha dele. Se eu escolher colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo, essa é a senha que a gente chama plain, a senha plana, a senha que é interpretável. Eu jamais posso guardar isso aqui no banco de dados. Por quê? Porque se alguém tiver acesso às minhas tabelas, ele faz a engenharia reversa e ele consegue saber todos as senhas de todos os usuários. Então, nunca a gente pode fazer isso. O que normalmente a gente faz é utilizar um algoritmo de criptografia não reversível. O que significa isso? Que uma vez que você digitou a senha, ele embaralha ali a informação e nem o próprio algoritmo consegue descriptografar. Então, por exemplo, essa senha 1, 2, 3, 4, 5, enfim, virou hipoteticamente isso daqui, ó. Beleza? Então, uma vez que isso daqui tá desse jeito, nem o dono do banco de dados sabe qual é a senha. Então, qual que é a possibilidade da gente fazer? Então, isso daqui a gente chama de password hash, beleza? Então, isso é o que fica guardado dentro do banco de dados. E todas as vezes que eu preciso fazer uma autenticação, eu comparo. Então, eu vou receber um password que embaralhado, que seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ficaria assim. 1, 2... Eu estou fazendo alguma coisa aqui, beleza? Então, isso daqui é diferente disso. Então, quando ele compara se isso é igual a isso, ele retorna false, beleza? Então, o usuário ele precisa preencher o mesmo valor para ele gerar o mesmo hash e os dois sejam iguais na comparação. Quando for igual, ele vai retornar true e eu sei que o password está correto, beleza? Então, basicamente, essa é a lógica que a gente precisa fazer. Só que essa lógica de geração de hash, a gente vai guardar isso dentro do controller, para que ele fique um pouco mais organizado e a lógica fique centralizada, beleza? E a gente vai fazer isso utilizando uma biblioteca chamada bcrypt.js, ok? A gente vai poder fazer a instalação dela aqui, yarn add bcrypt.js. Ela é uma biblioteca bem tranquila que ela tem já esses hashes pré-determinados. Então a gente vai fazer a importação dela aqui, que é a bcrypt from bcrypt.js. E aqui a gente vai criar um método novo, beleza? É um método que vai ficar dentro da classe, que é o método estático. Diz add hook.
que a gente vai chamar o before save. Aqui a gente vai colocar async user e a gente vai rodar alguma coisa aqui. O que é o hook em inglês? Hook significa gancho. Então, todas as vezes que eu quiser executar alguma coisa, executar, por exemplo, qualquer comando, que no nosso caso aqui, quando eu executar a criação de um usuário e antes de salvar, eu quero gerar esse password hash que está aqui. Eu quero preencher essa informação. Então, o que eu vou colocar? If user, que é o valor que está vindo aqui, ponto. Password, o que eu vou fazer? Eu vou dar um user, ponto. Password hash, igual a await decrypt, ponto hash. E aqui é onde ele vai embaralhar. User, ponto. Password, que é o password plano. E aqui eu vou colocar para embaralhar com 8. Beleza? Vamos só dar mais uma olhadinha aqui, porque você está dando um erro. Static init. Desculpa. Esse this head hook aqui é dentro do método init, desculpa. Então, dentro do método init, de initialize, eu também vou adicionar um hook, beleza? Que é, como eu comentei, um gancho que antes de salvar eu vou gerar um password. Só que esse campo aqui, password, não existe. Se você procurar aqui na migration, você vai ver que ele não tem nenhum campo chamado password. Dentro do SQLize, a gente pode criar campos virtuais. Como é que funcionam os campos virtuais? A gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome dele, password, beleza? SQLize.virtual. Beleza? Ele é um campo virtual que ele só serve para uma coisa, só serve para eu capturar a informação aqui e ele não vai persistir. Enquanto o objeto existir, a informação existe, ele não vai persistir essa informação. Mas é o suficiente para a gente definir qual é o password, beleza? Porque se eu definir o password, eu defino o password hash, ok? E agora, o que eu preciso fazer é criar mais um método chamado check password, que é para poder fazer a verificação da senha. Eu vou fazer aqui, return bcrypt compare. Eu vou comparar o quê? Password diz password hash. Ou seja, essa etapa aqui é aquela etapa que a gente vai comparar se a senha que a pessoa digitou é igual à senha que já está armazenada, criptografada no banco. Por quê? Porque aqui ele faz a criptografia. Ok? Então, é dessa forma aqui que a gente vai agora permitir a criação. E na criação, como é que a gente vai fazer? Agora, em vez da gente preencher então um password hash, a gente vai preencher o password, beleza? Que ele é o tipo requerido. Ele é mínimo de 8, beleza? Então tem que ter nome, e-mail e password, beleza? Agora, para poder criar, lembra que todas as vezes que a gente cria um usuário na internet, a pessoa pergunta assim, qual que é a sua senha? Você digita 1, 2, 3, 4. Confirme a sua senha. 1, 2, 3, 4. Se esse número aqui não bater, por exemplo, isso daqui, ele retorna um erro de validação, beleza? Então eu preciso capturar mais uma informação aqui, que é o password confirmation. Só que esse é um campo de validação do IUP, beleza? Então ele não existe dentro do banco de dados, eu não vou persistir. Então ele só serve para gerar um erro de validação. E como é que eu faço esse cálculo de validação aqui no IUP? Eu falo que ele vai ser então .string, beleza? E ele vai funcionar quando o campo password está preenchido. Então, quando o campo password está preenchido, eu vou acionar essa validação, ok? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou receber agora dois valores. O campo, que seria o que está no password, e o próprio field, que é o próprio campo, beleza? A gente joga isso daqui no arrow function. E agora a gente faz o cálculo que a gente precisa. Qual é o cálculo que a gente vai precisar fazer? Ele vai fazer assim, password, beleza? Se existir o password, qual vai ser a validação do password confirmation? Field.required, beleza? Então o password. Então vamos lá, só para você entender. Se o meu password, beleza? For preenchido, ele vai ativar essa validação, porque eu coloquei aqui when password. Então beleza, ele vai vincular. E daí ele vai executar uma função.
ok? Daí ele entra para a função. Então, se existir o password, então o field ele passa a ser requerido. Quem é field? O password confirmation, beleza? E ele vai colocar aqui, ó, one of. Então eu vou começar a olhar IUP, ponto, para a referência que a gente tem aqui no password, beleza? Se não, eu retorno o próprio field, ok? Essa é uma das formas que a gente pode fazer a validação condicional desse carinha aqui. E aqui, o erro está aqui. Acabei colocando a chave. Quando coloca a chave, preciso colocar o return. E aqui não tem nenhum ponto e vírgula. Pronto. Então, funciona assim. Se o password estiver preenchido, eu executo essa validação. Essa validação ela vai ser executada. Quando eu coloco a cláusula when aqui, ele vai procurar quando o password estiver preenchido. Ele vai entrar dentro de uma função, então eu verifico. Password existe, então esse field aqui que seria requerido, ele vai aceitar, esse one-off aqui significa aceitar apenas o valor que está já contido dentro do password. Com isso, ele vai abrir essa verificação, tornar-se requerido e ele, com one-off, vai verificar se o conteúdo do password confirmation está igual do password, beleza? O IUP tem uma documentação bem legal, depois você pode dar uma olhada, basicamente com mais detalhes como funciona essa verificação, mas basicamente é isso, ok? Agora a gente passa para o segundo, aliás, para o primeiro if que está aqui, que é verificar se o esquema está correto. Se ele estiver correto, o que eu faço? Eu finalmente crio o usuário, ok? Só que, de novo, não é legal a gente expor, porque o create vai retornar um usuário totalmente válido. Então é interessante a gente, por exemplo, retornar só os campos que a gente quer, que seria o ID, name, e-mail, created at e updated at, beleza? E aqui eu retorno a mesma coisa, em vez do usuário, ok? Então vamos agora partir para o teste. A gente vai puxar aqui o nosso Insomnia, a gente vai dar aqui o create, esse password hash aqui ele some, então eu vou preencher um usuário que tem name, Felipe Fontoura, esse e-mail e esse password, beleza? A gente vai começar colocando aqui um password diferente e ele precisa de erro de validação. A validação está errada. Se eu clico aqui, ele criou um novo usuário. Por que ele não retornou o usuário que seria o password hash? Porque a gente limitou somente a pegar os atributos que interessava a partir do create e retorná-los aqui. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no BD, como é que ele ficou. Se eu acesso aqui localhost, tá? Essa é a forma que eu acesso aqui o meu Postgres. Você tem a ferramenta do PGAdmin instalada na sua máquina porque você fez a parte introdutória do dominando o banco de dados, tá bom? Então, se você tentar digitar localhost aqui, enfim, provavelmente na sua máquina não vai funcionar. Mas é só seguir a receita que está lá que vai dar tudo certo. Então, se a gente voltar aqui ao rows, você vai ver aqui que eu tenho um usuário Felipe Fontoura, e-mail, e esse password hash aqui. Então, esse é o password que está criptografado, que a gente jamais vai conseguir saber, a não ser por engenharia de força bruta, né? Que daí eu tento adivinhar, eu fico gerando mensagens, gero o hash e fico comparando com o hash atual, que é uma descriptografia muito lenta, então se torna bastante difícil, quanto mais difícil for a sua senha, beleza? Então por isso que você não pode digitar senha fácil na internet igual eu fiz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tá bom? Então dessa forma aqui a gente acaba não sabendo de uma forma como o password está gravado, beleza? Então essa daqui é uma técnica totalmente difundida na internet, então faça desse jeito, nunca grave a senha lá plana, ok? E o responsável por isso é o bcrypt, que ele está fazendo aqui com esse head hook. Então toda vez que vem um campo password preenchido, ele verifica aqui o password, se existe password, ele gera um password hash independente se o password hash está preenchido, beleza? Porque você pode ver que ele pega o user e força aqui, independente do que tem, o que já existe. E depois a gente tem aqui um check password, que depois a gente vai utilizar esse método aqui para a gente poder fazer mais algumas checagens, beleza? Vamos agora então para a parte de update. Como que a gente faz o update? O update é o mesmo processo, só que agora eu preciso verificar o quê? Eu preciso verificar meu password antigo, beleza? Eu preciso verificar se o password que eu digitei anteriormente, ele está correto,
ok? Então a gente vai começar aqui colocando basicamente o mesmo processo. Eu vou dar um copy cola aqui para adiantar o nosso tempo. Então a validação aceita string, só que como é uma atualização, eu não vou requerer, tá bom? Não vou tornar isso daqui obrigatório, porque senão eu vou obrigar que a pessoa digite todas as vezes os mesmos dados de novo. E ela vai digitar só o que interessa para ela. Aqui eu vou colocar... um carinha chamado old password, beleza? Que esse old password, ele vai ser string, já está até aqui, mínimo de 8, beleza? Ele vai ter então aqui o password, que ele não é requerido, ok? Ele tem um mínimo de 8, só que o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer uma validação condicional, que se eu digitei o old password, o password precisa ser requerido, concorda comigo? Por quê? Porque se eu digitei o old password, significa que eu estou querendo trocar de password. E todas as vezes quando você quer trocar de password, o que você vai fazer? Você vai pedir o password antigo para ver se a pessoa que está trocando é a própria pessoa. Né? Quem nunca deixou o e-mail aberto lá e às vezes alguém troca, pode trocar o seu usuário, pode trocar a sua senha, então por isso que eles pedem a senha anterior. Ok? Então para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer uma condicional aqui, when, e a gente vai colocar aqui old password. Então, quando existir o old password, o que você vai fazer? Você vai fazer, então, uma função, que eu vou trazer aqui o valor, field. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, old password, se existir, então ele passa a ser requerido. Se não, eu simplesmente passo para frente, beleza? Agora, o password confirmation, ele precisa estar sempre, de novo, atrelado ao password, ou seja, se eu digitei o password, o password confirmation precisa existir, né? Ele precisa ser acionado aqui com password. Então, se existir aqui valor de password, ele passa a ser requerido e somente o único valor aceitável é o valor de referência do próprio campo password. Isso aqui faz com que eles sejam iguais, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa, depois disso, recuperar qual que é o objeto que eu estou querendo editar. Porque aqui no update eu preciso carregar primeiro o usuário, beleza? Então vou colocar aqui, ó, const. Eu vou deixar isso aqui mais para baixo para não te confundir, porque isso daqui é o copy-cola do método anterior. User, await, user.find, by pk, rec, params id, beleza? Então eu carreguei. If, se não existir um usuário, significa que eu não carreguei o usuário correto. Simplesmente aquele usuário não existe no banco. Return, res, status, 404.json vazio. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa recuperar qual que é o password antigo. Porque agora vai chegar a etapa, porque essa aqui foi só a etapa de validação. Beleza? Agora eu validei, ou seja, o old password, ele precisa ter um mínimo de 8, ele não é requerido, mas o password passa a ser requerido quando o old password é preenchido, beleza? E o password confirmation, ele passa a ser requerido quando o campo password é preenchido. E o único valor que ele aceita é o campo de referência do password, beleza? Mas não se engane que isso daqui é só uma validação. Agora eu preciso checar se o usuário ele digitou a senha anterior correta, que ela está salva dentro do atributo old password. Ok? rec.body. Beleza? E agora, como é que a gente faz essa verificação? Lembra que a gente colocou esse método aqui, checkPassword, que ele vai verificar, vai fazer uma criptografia do que eu digitei com o que está no password hash. Então, ele vai comparar os dois valores já criptografados, embaralhados. Dessa forma, eu nunca vou ficar sabendo quais são os valores. Como é que a gente faz? A gente vai fazer um if, então, old password. Então, se o password ele não for nulo e user check password, beleza? E eu vou passar qual que é o password. Old password, ok? Então vamos lá. Se o old password existir, ou seja, não vir nulo aqui e ele não ter aqui uma resposta positiva do check password, ou seja, se o check password retornar aqui false, o que eu vou fazer? Return res status 401, que significa que no status do HTTP significa que esse usuário não está com direito de acesso a esse recurso,
.json, ou pode ser um erro de validação também. E a gente coloca aqui error, só uma mensagem de erro, user password not match, beleza? Ou alguma coisa desse tipo aqui, ok? Se o usuário, por exemplo, passou pela essa validação de 404, se ele passou pela verificação de checagem do password, agora falta então a gente dar, em vez do create, um update, beleza? E a gente vai capturar todas essas informações. E por último, então, a gente vai ter aqui a informação que a gente retornar, beleza? Vamos testar então agora no Insomnia. Lembra que esse é o password que eu digitei, ok? Agora a gente vai digitar aqui e eu vou trocar de password. Veja que eu vou chegar aqui e eu vou trocar, beleza? Em vez de ser o valor que eu tinha digitado anteriormente, eu vou colocar esse underline aqui. O que tem que acontecer? Ele tem que falar que esse password, ele não confere, not match, beleza? User password not match. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar, o password vai dar match, beleza? E note que aqui eu já nem testei se essa validação aqui inicial do IUP está funcionando. Tô acreditando que está funcionando, beleza? A gente já testa ela já. Então veja só, agora eu digitei meu password anterior correto e agora eu vou mudar para teste 1, 2, 3, 4. Então vou mandar aqui e vamos ver. Ele deu um errinho, o que ele está falando? Aqui, vamos ver, mudar aqui para teste 1, 2, 3, 4, vamos rodar, era só a gente recarregar o server aqui, então beleza, então veja que a gente teve aqui o old password agora com teste 1, 2, 3, 4, e eu mudei para o mesmo password, vou colocar 5 agora, e ele vai dar o send, e ele vai rodar. Agora se eu tentar rodar de novo, ele fala que o password ele não dá match, porque o password que eu estou colocando é o password antigo, e ele vai ficar nessa, beleza? Se a gente tirar agora esses dados, esses valores, ele dá um erro de JSON. Ele alterou, beleza? Porque lembre-se que essa validação aqui de update, ela só vai entrar quando o old password for preenchido. O old password passa a ser preenchido, esse aqui passa a ser requerido, e esse aqui também passa a ser requerido porque o password está preenchido, beleza? Então não tem problema, nem todas as vezes eu preciso preencher. Então vou colocar Felipe Fontoura agora aqui, vamos dar um send, ele deu um bad request que eu esqueci aqui, e ele colocou Felipe Fontoura, ok? Se eu mandar listar, o que vai acontecer? Felipe Fontoura, ok? E agora então a gente precisa fazer o método delete, que é um método também bastante tranquilo de fazer. Então depois dessa verificação que a gente fez, a gente vai colocar aqui, ó, const user igual await user.findByPK params id, e a gente vai colocar if user status 404, significa que não achou nada, JSON vazio, e aqui ele vai colocar await user.destroy, e aqui return has JSON, porque quando eu não coloco status, o padrão é 200. Legal? Vamos então fazer com esse lixo aqui, vamos então apagar o usuário 1, dei o send, ele deu erro não, deu status 200, e agora se eu retornar na lista, ele não está retornando nada. Vamos só criar um carinha aqui, para a gente poder criar um com ID 2, a gente vai testar agora o show, que eu acho que a gente não testou, o send e retornou aqui, beleza? Olha só que aqui é o problema que eu comentei, dele estar retornando password hash, o show ele acabou escapando, beleza? E a gente precisa, na verdade, vir aqui e no momento que a gente receber um novo usuário, a gente precisa receber dessa forma aqui, desconstruindo. Então a gente vai colocar aqui... Beleza? Daí ele ficou id, name, email, created at, updated at. Beleza? Então com isso a gente termina aqui de fazer o nosso controller de usuário com as validações corretas para considerações aqui de senha, confirmação de senha quando a gente está criando, e também no update quando a gente tem aqui a opção de old password e para verificação do password antigo, para não deixar lá qualquer pessoa alterar, tá bom? Então com isso a gente fecha aqui o nosso controle de usuários e a gente agora vai continuar na caminhada do nosso projeto. Forte abraço, tchau, tchau.